Existe um pensamento na sociedade que é equivocado em relação à questão de uso de aeronaves por governantes. O caso do governador Carlos Moisés da Silva, aqui em Santa Catarina, é um exemplo disso. O governador, quando assumiu a gestão em janeiro de 2019, veio com aquele pensamento sonhador, muito distante da realidade política, de que poderia conseguir fazer as suas atividades sem os seus aviões. O governador tinha à disposição 2 aeronaves e ele já chegou anunciando de que faria um leilão para vender os 2 aviões para economizar milhões de reais com gastos e obter ao mesmo tempo os milhões de reais destes aviões para aplicar em outras áreas importantes. Bom, quando a gente fala isso, publicamente parece ser bonito, né? É interessante, né? É um discurso que as pessoas gostam de ouvir. Olha, o governante está vendendo aquilo que ele usa, os seus aviões, suas casas, os carros. Bom, na prática é bonito. Agora, quando a gente olha para a realidade, ela não condiz com esse fato em si. Um governador, assim como o presidente da República, ele precisa de mobilidade. E o governador ele nem sempre vai para pontos onde há aeroportos onde se possibilita então o uso de um voo comercial. Quando o governador vai a Brasília, na maioria das vezes, ele vai de avião comercial. Agora, quando ele vai para o interior do estado, quando ele precisa urgentemente ir para Brasília por alguma agenda especial com governadores, com o presidente da República, ele precisa de um avião às pressas. E que um táxi aéreo pode custar muito caro. E aí o que acontece é que a gente tem a realidade atual. O governador Carlos Moisés da Silva tem utilizado, como está comprovado, um avião do Corpo de Bombeiros para fazer as suas atividades. Uma denúncia que veio aí dos deputados Kennedy Nunes e Bruno Souza, a colega Dagmara publicou sobre isso. Agora, o governador está pagando agora por erros próprios. Ele errou ao vender as aeronaves. Ou tivesse pelo menos deixado uma à sua disposição, à disposição dos secretários, porque agora ele vai ter que explicar o motivo de ter utilizado as aeronaves para viagens políticas, e agora há inclusive uma denúncia de que ele utilizou a aeronave por um motivo particular, a aeronave do Corpo de Bombeiros, contratada para atender a área da saúde. Isso pega muito para as pessoas. Então de nada adianta ter vendido as aeronaves, ter economizado milhões de reais, se o governador teve que se utilizar de uma aeronave de serviço do Corpo de Bombeiros para fazer suas atividades e para ter atividades políticas. Não há explicação. E fica de uma vez por todas comprovado que esse discurso político de cortar o gasto do avião, de que ele é bom, de que não tem como, não precisa usar o avião, dá para fazer voo comercial, ele cai por terra. Não tem como. Um governador precisa de mobilidade. Um governador precisa se deslocar de uma cidade, uma capital como Florianópolis e ir para o interior do estado onde não há aeroporto, numa situação emergencial, numa situação de uma reunião em que ele precisa estar presente, num evento ou numa ocorrência especial lá que aconteceu do ponto de vista policial, o governador precisa de mobilidade. E ele não pode depender de custos maiores de uma aeronave de táxi aéreo e muito menos de um avião do Corpo de Bombeiros. Então o governador paga hoje pelo erro cometido lá naquele início de governo em que ele tomou uma decisão equivocada de vender as aeronaves. Nossa SC faz como ninguém faz.